Olá, seja bem-vinda aí a mais uma aula do quadro Constelação Responde aqui do nosso canal do YouTube. E a pergunta que eu trouxe hoje de uma das alunas do nosso portal Trinity é: como escolher no que focar se eu tenho interesse, Flávia, em várias coisas? Então, ó, você aí que é multipotencial ou que tem dificuldade de dar foco porque gosta de monte de coisa. As geminianas, os geminianos aí de plantão, como eu. Gente, aquele meme, né? Minha vida, assim, parece uma página, um computador com várias páginas abertas, porque eu também amo várias coisas, sou multipotencial. Então, vamos aqui, ó, num papo de pessoa que gosta de várias coisas para várias coisas também, tá? Eu e você aqui digamos que hoje eu estou ainda mais em casa falando sobre esse tema. Separei aqui as minhas anotações, até porque eu amo tanto esse tema que eu não queria me perder, e eu falo mais que a tia do leite, então separei aqui para não me perder em nada para poder conversar com você. Porque eu sei que essa é uma dor muito grande de quem gosta de vários assuntos, tem interesse em muita coisa, mas sente que isso faz com que não saia do lugar porque não sabe qual decisão tomar, o que fazer. Então, bora começar. O primeiro ponto que eu quero falar para você, para tomar cuidado, para não pegar essa questão de gostar de várias coisas, essa multipotencialidade como uma muleta. Ah, então eu não foco porque eu sou multipotencial, porque eu gosto de várias coisas, eu tenho múltiplos interesses, aí não consigo escolher, eu não sei por onde começar. Então, muito cuidado com isso, até porque, usando aí os princípios da constelação, essa questão de você não conseguir dar foco em nada, não conseguir se colocar em movimento, ficar estagnada, ou começar as coisas, começar um monte de coisa, abrir várias frentes e não acabar, sabe aquela falta de acabativa? Sim, pode estar muito ligado a uma raiz sistêmica. Então, pode ser uma lealdade a um sistema familiar. Por exemplo, eu já tive uma cliente que ela era uma multipotencial, então tinha todos ali os elementos, né? Todos os indicativos, ela gostava de várias coisas, tinha uma super, vamos dizer assim, capacidades múltiplas assim de fazer coisas, e ela era concursada. E os pais foram concursados, os irmãos concursados, e ela nasceu ali, no meio de pessoas que vivem do serviço público. Só que, por conta dela ser multipotencial, tal, chegou um momento que aquela carreira que ela estava seguindo não fazia mais sentido para ela. Ela não tinha motivação, ela não tinha, assim, vontade de levantar da cama e ir trabalhar. Só que ela não conseguia, por mais que ela tentasse, e ela fez vários cursos, tentou assim várias frentes para descobrir uma nova forma de começar uma nova atividade e tal. Só que aí o que ela fazia? Ela começava um curso, chegava uma hora que ela parava o curso. Ela começava a ler um livro sobre esse assunto ou sobre qualquer outra frente que ela quisesse começar, ela parava, ela se auto-sabotava. Por quê? Tinha uma lealdade muito grande ao sistema familiar em que todos eram funcionários públicos e ela achava que para pertencer, ela também tinha que ser funcionária pública. Imagina, ela tinha medo de se colocar em movimento numa outra atividade, numa outra profissão, dá certo, ela é incrível, gente. Mas quando tem aí uma lealdade, a gente fica até com medo de dar certo. Porque na cabeça dela, pô, se der certo, eu vou ter que trabalhar com essa outra atividade, aí eu vou ter que pedir exoneração aqui no meu trabalho, eu vou ser diferente dos meus pais. Isso tudo, gente, é dinâmica oculta. Não é que isso acontecia na cabeça dela de uma forma clara, assim. Não. Lembra que só 5% das nossas ações acontecem no consciente. 95% das nossas ações elas são inconscientes. Então, o que ela conseguia conscientemente ver é que
Ela detestava o que ela estava fazendo naquele momento da vida dela, só que ela amava várias coisas, mas não conseguia sair do lugar para começar nada. Tudo que ela tentava começar, ela travava, que ela já falava assim: ah, não, isso aqui não dá. Aí ela começava, por exemplo, um curso, aí no meio do caminho, ah, não, não dá, porque isso não é para mim, porque eu não sou boa o suficiente para isso, eu não vou ter a desenvoltura, porque ela ia arrumando um monte de desculpa para não se colocar no movimento. Por quê? Porque ela estava presa aí a uma lealdade familiar. E tem outros tipos de travas aí, outras raízes também, né? Por exemplo, eu tenho o caso, né? Tive o caso de uma cliente que ela veio de uma família com uma condição financeira muito boa. E isso até proporcionou para ela estudar em vários lugares diferentes, ter uma boa experiência, vamos dizer assim, acadêmica. A vida estudantil dela foi muito bacana, estudou em outros países, tal. E ela tinha uma facilidade financeira, porque por conta da boa condição dos pais, eles conseguiam provê-la. Só que nisso ela já estava com mais aí de 35 anos nesse contexto e não tinha uma carreira ainda. Ela gostava de várias coisas, uma mulher com super potencial, linda, desenvolta, uma comunicação impecável, uma habilidade com vendas, uma habilidade com moda, habilidade com marketing, com criação, com decoração, tudo ela já tinha passeado um pouco, mas ela não se firmava, ela não dava uma continuidade em nada. Porque era uma forma dela continuar presa ali na casa da mãe, não fazendo dinheiro. Então era perceptível ali nitidamente que tinha uma dificuldade de adultecer. Ela não queria adultecer, porque o que que é o adultecer? O adulto, ele se responsabiliza pela própria vida. Ele faz dinheiro, sai da casa dos pais e vai ter sua vida de uma forma independente, vai construir sua família, tal. Então, uma forma que ela é inconsciente, lembra, ó, dinâmica oculta, é um movimento inconsciente. Ela pegava, ficava ali se sabotando, passeia numa coisa aqui, passeia numa coisa ali, era incrível, porque ela começava um projeto e dava certo, sabe? Aí ela inventava que não estava mais com prazer naquilo, que não era para ela, dava uma fugida, tal. E aí, o que que ela fazia? Continuava lá na casa dos pais, porque não estava fazendo renda, tal, aí ela continuava ali presa num movimento que é infantilizado, porque quem fica morando com o pai e com a mãe é uma criança mora com os pais, é dependente financeiramente dos pais. Uma pessoa adulta, ela faz dinheiro, ela se responsabiliza por si. Então, cuidado para não pegar uma coisa que é bacana, porque, ao meu ver, eu acho maravilhoso ser multipotencial. Eu acho uma dádiva, eu acho uma grande bênção, porque você tem uma flexibilidade aí, comportamental e até psicológica, né? De se adaptar com facilidade em várias coisas, de criar novas frentes, de reinventar a sua carreira, de se adaptar em vários sistemas de trabalho. Então, eu acho que é uma grande bênção. Mas cuidado para você não transformar essa bênção em uma muleta para você ficar onde você está, por alguma lealdade sistêmica, por estar presa a um padrão familiar, por uma questão de uma baixa autoestima, né? Então, ali, às vezes você não consegue se ver boa o suficiente e entra nessa coisa, ai, porque eu gosto de várias atividades, então não consigo escolher, não consigo dar foco. Então, cuidado para você não pegar essa muleta. E aí, reflita um pouquinho sobre isso, e eu trouxe aqui para você, eu separei aqui, ó, 4 questões para você pensar, elas vão servir assim como um critério, até para te ajudar a olhar, né? A você perceber assim por onde você pode começar. Porque eu sei que a maior dor é, nossa, eu não sei por onde começar. Então, assim, ó, cuidado com aquele mito que escolher é uma renúncia. Nossa, se eu escolher esse caminho, eu estou renunciando todos os outros. Olha, carreira não é uma escada, como socialmente, né, nós somos
educadas, né? Que carreira é uma escada, que você vai seguir uma coisa linear, que igual a cliente que eu citei, né? Que ela prestou um concurso público, passou, e aí por isso ela acha que ela tem que seguir nesse serviço o resto da vida. Não é se a pessoa não quiser, tá? Se a pessoa quiser e tiver tudo bem, ela for feliz assim, beleza. Mas se ela não quiser, sim, ela pode ver a carreira como um mapa de possibilidades e pensar, claro, gente, não estou falando aqui de fazer loucuragem, ai, eu vou abandonar tudo como se não houvesse amanhã e vou sair aí querendo descobrir qual é a minha arte. Não é sobre isso. Mas é você, no estado aí de consciência, de planejamento, olhar a sua carreira de uma forma diferente, como um mapa de possibilidades. Inclusive, para quem é multipotencial e tem muita dificuldade de sair assim da situação que está, você pode também viver todo esse seu desejo de experimentar outras atividades de uma outra forma. Eu até lembrei aqui agora o caso de uma outra pessoa que também concursada, no caso dela, o seguir uma carreira no serviço público dava a ela segurança, estabilidade ali que ela buscava, que era um valor para ela, só que ela amava fazer várias coisas. Uma delas, por exemplo, cerâmica. Ela ama fazer cerâmica, ama. Só que ela não se via largando lá a profissão dela no serviço público para viver de fazer cerâmica. Ela não se via fazendo isso, embora tenha um dom maravilhoso para isso e tal. Então, o que que ela faz? Ela, nos momentos vagos dela, ela faz cerâmica. E essa mesma pessoa tem um super dom com busca de imóveis, né? Como se ela fosse uma corretora, mas ela não é. E aí, o que que ela faz? Ela também se diverte pesquisando imóveis para os amigos. Então, ela pega no horário ali dela de trabalho, ela tem a profissão dela regular, tal, e segue o caminho dela, e ela preenche essa multipotencialidade dela, esse gosto por outras atividades, nas horas dela que são vagas. Então, essa também é uma estratégia, né? Ela continua crescendo na carreira dela, que inclusive nesse caso, ela é uma pessoa que gosta ali do que ela faz no serviço público, mas ela também não deixa de viver esses outros gostos dela. Então perceba, gente, que tem opções, tem formas. Você não precisa ficar travada, porque você gosta de várias coisas. Não, tem vários caminhos. Mas vamos aqui, ó. A primeira pergunta que eu trouxe para você refletir é: pensa assim, ó, o que mais, se você vai começar a pensar em começar algo, o que mais te aproxima do estilo de vida que você deseja? Então vamos supor que você fale para mim, Flávia, eu gosto de cerâmica, mas eu gosto também de fazer design para as redes sociais. Eu gosto também de dança e eu curto dar aula. Eu gosto dessas quatro coisas. E fora um monte de outras coisas tal. Ok, dessas quatro coisas, pesquise sobre elas, veja a possibilidade de retorno que existe, de dinheiro, o consumo de tempo, o investimento que precisa ser feito. Olhe para isso e veja qual delas proporciona para você, dá a você é, o estilo de vida que você gostaria mais de ter. Então procura olhar para isso, porque assim, ó, a carreira, ela é a patrocinadora do nosso estilo de vida. Inclusive no método DESC, que é o meu curso Destrave Sua Carreira, onde eu trago ali ferramentas e exercícios para ajudar a pessoa que se sente travada, uma das bases do método é a pessoa definir o estilo de vida que ela quer ter. Por quê? Porque a carreira é patrocinadora de estilo de vida, gente. Estilo de vida, para viver, eu preciso do quê? Eu preciso de dinheiro e preciso de tempo. E se eu não tiver tempo e dinheiro, como é que eu vou viver o estilo de vida que eu quero? E a carreira, ela vai impactar diretamente nesses dois fatores. Então, nessa escolha, esse caminho profissional que você entre essas várias opções aí que você tem,
qual que casa melhor com o estilo de vida que você deseja ter. Então, pensa aí sobre isso. Olha, o meu marido, ele teve a oportunidade de trabalhar em Portugal, ele trabalhou no Benfica, trabalhou na seleção portuguesa, ele trabalha com futebol. E foi uma oportunidade incrível trabalhar na seleção portuguesa, óbvio, né? Não preciso nem falar muito que o quanto isso foi maravilhoso na carreira dele, na vida dele, ele foi campeão mundial, tal. Só que o que acontece? O meu marido, o desejo de estilo de vida dele é ser um marido que é presente, que não fica muito ausente de casa, então ele pode trabalhar fora, mas voltar para casa. Então ele tem esse estilo, né? Que é muito de estar ali com a família, próximo, tal. E a carreira que ele tinha lá na seleção portuguesa não era assim. Era uma vida de profissional do futebol, que se você não sabe, são pessoas que vivem viajando. Então, por exemplo, nesse período que meu marido trabalhou na seleção portuguesa, teve um mês que ele dormiu em casa só 2 vezes. Então, e é uma coisa que para ele, isso não é o estilo de vida que imagina ter, que ele quer ter, que ele gosta de ter. Então, por um período, ele sustentou isso, até para o desenvolvimento da carreira dele, pela experiência, mas não era uma coisa que ele se via a longo prazo. Então, ele precisou tomar uma decisão profissional de sair de lá, né, por uma opção dele, para que ele pudesse construir uma carreira que respeitasse mais o estilo de vida dele. Então são escolhas, não adiantava ele ficar assim, eu não quero sair da seleção portuguesa, que é maravilhoso, como que eu vou sair de um lugar desse? Milhares de pessoas queriam estar no meu lugar, tal. Beleza, cara. Milhares de pessoas queriam estar no lugar dele, mas ele não, né? Não por conta da empresa e nem na atividade, porque isso ele amava. A atividade, o que ele fazia, a estrutura, mas o trabalho atrapalhava o estilo de vida dele. Então, quando você vai pensar, por qual das opções você pode começar, um critério que você tem que avaliar é esse. Entre essas opções, qual que te aproxima mais do estilo de vida que você deseja ter? Aí, um outro critério que eu separei aqui é o que gera mais energia em você do que suga a sua energia. Porque às vezes pode ter uma coisa que você gosta bastante, que você tenha paixão, mas que na hora que você vai aplicar aquilo como uma profissão, como um negócio, aquilo suga demais a sua energia. A ponto de você falar assim: meu Deus do céu, como que vai ser aqui um negócio desse? Recentemente, eu tive a oportunidade recebi, né, um convite para dirigir o RH de uma empresa multinacional. Na verdade, para dirigir um projeto dentro do RH, que era um projeto de carreira e sucessão, um desenho do modelo de carreira e sucessão. Então, eu seria responsável por dirigir essa área. Era um projeto fantástico, super legal, um projeto incrível. Só que eu sei que esse projeto, dentro do contexto ali que eu estaria inserida, apesar de que seria uma oportunidade incrível para minha carreira, tudo muito legal, iria me consumir uma energia tremenda, assim, tremenda, como por exemplo a questão do idioma, porque era uma empresa multinacional, eu ia ter que usar demais assim o inglês, então eu ter que começar um projeto do zero é, em outro idioma, aquilo ia consumir uma energia minha, precisaria, envolveria, assim, muitas viagens. Então, tinham elementos ali no projeto que eu falei, gente, isso daqui, por mais que seja legal, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas no contexto que foi apresentado, ia consumir muita energia minha. Aí eu falei, não, vou dizer não, embora eu fiquei muito tentada, né? Claro, eu sou multipotencial, gente. Me apresenta um projeto desse, numa área que eu gosto, que é minha paixão, pensar num projeto de carreira, oh, vamos! Só que eu preciso passar por esses critérios também, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho meu negócio, e aí, como é que isso pode se organizar?
Então, é um critério, essa atividade, essa nova carreira, ou atividade, ou projeto, vai te trazer mais energia ou vai sugar a sua energia? Então, outro critério é você pensar assim: o que está mais amadurecido em você? O que está mais fácil de você tirar do papel? Eu lembro que quando eu optei, estava nesse processo de sair do mundo corporativo, de pedir a demissão, para começar um novo projeto, e imagina, gente, eu amava várias coisas, então tinham várias possibilidades aí que eu queria experimentar. Uma delas era ter uma loja de roupas femininas. Eu queria ter uma loja multimarcas, tal. E na época, né, o meu marido seria meu sócio, ele foi pesquisar muito, ele já dirigiu uma rede de lojas da família, então ele tem muita experiência nessa questão de gestão de loja, compra de mercadoria, fornecedores, tal, então muitos contatos, ele tem bastante experiência nisso também. E aí ele foi entender como que era esse universo dessa multimarcas, de uma loja feminina, tal, e depois que ele fez toda a pesquisa e ele ia pesquisando e compartilhando comigo, o que a gente entendeu? Que entre as opções que nós tínhamos para eu começar um projeto empreendedor, esse era o projeto mais difícil naquele momento de tirar do papel, porque ia desprender, ia necessitar assim de um investimento financeiro muito grande. Eu precisaria aprender sobre várias coisas ali que eu não tinha conhecimento. Então, entre as opções, era o que era mais difícil tirar do papel. E aí eu tinha naquele momento outras opções que eram mais próximas, que a que eu optei foi a mais fácil para mim, que foi abrir uma consultoria de RH. Essa era a opção naquele momento mais fácil de tirar do papel. Por quê? Porque eu tinha trabalhado 13 anos no RH de três grandes empresas. Eu tinha o hábito de comprar serviços de consultoria. Então, sabia como essas negociações aconteciam, como que era, como que estava o mercado. Eu estava inserida nesse meio. Eu meio que ia trocar de papel. Ao invés de ser a empresa que compra o serviço da consultoria, eu ia passar a ser a consultoria que vende o serviço. Então, eu dominava ali mais, né? Lógico que descobri, depois que eu fui fazer a atividade, eu descobri várias coisas que eu não sabia, inclusive sobre o que é empreender. Mas era mais, entre as opções que eu tinha, essa era a mais fácil de tirar do papel. Então, esse foi um critério muito decisivo na escolha do que seria o meu projeto empreendedor. O que seria essa minha nova opção de carreira? E o último critério que eu separei aqui, que eu também acho fundamental, é você pensar o que vai te dar retorno mais rápido. Então, o que vai te dar retorno mais rápido? Tanto de satisfação, realização, como de dinheiro também. Porque sim, carreira é uma ferramenta, né? Uma área da sua vida que serve para te dar dinheiro. E dinheiro proporciona seu estilo de vida, né? Dinheiro paga as contas, paga os boletos. Então, dentre todas essas opções que você tem, o que vai trazer de dinheiro para você mais rápido? Então, essas são as quatro perguntas que eu convido você a parar e refletir um pouco sobre cada uma delas, que elas vão te dar um grande norte. E para a gente fechar aqui, o convite que eu quero fazer para você é: por que você, ao invés de pensar assim, eu não sei qual que é o caminho certo para começar, eu não sei onde eu tenho que botar meu foco, porque eu não sei qual que é a opção certeira, tal, você não enxergasse que o seu próximo passo é se movimentar, né? Que a melhor forma de você começar é se movimentar. Porque enquanto você fica procurando essas decisões perfeitas, certas, e aí para você que trabalha no mundo corporativo, Beli, nós somos muito cobrados a
ter que tomar decisões 100% certas o tempo inteiro. É um mundo onde a gente não pode errar, embora a gente erre porque somos seres humanos, então a gente vai errar, óbvio. Mas há uma cobrança, que eu acho que é até uma cobrança meio encantada, assim, tipo, meio terra de Peter Pan, né? Que, tipo, não vai acontecer, né? Mas há uma cobrança e autocobrança nossa, nós somos treinadas a desenvolver isso, essa autocobrança, de que tudo tem que dar certo. Tudo que eu vou fazer, todo projeto que eu vou desenhar, tudo que eu for implantar, tem que dar certo e tem que dar certo de primeira. E aí, o que o empreendedorismo me ensinou? Que nem sempre vai dar certo. E eu sei que muita gente que está ouvindo essa frase aqui vai surtar, vai falar: como assim, Flávia? Mas essa é a grande verdade que eu tenho para te falar. Nem tudo que você for testar, nem todo projeto que você desenhar, você vai dar certo. Você vai ter retorno, às vezes não vai dar certo. E essa é a vida. Na verdade, você já está vivendo isso, mas você nem percebe. Você nem percebe que ao longo da sua carreira, várias coisas que você fez não deram certo como você gostaria. Porque não é tudo tão linear como você imagina. E a mesma coisa quando você vai pensar num outro movimento. É claro que você vai, como eu falei, pesquisar. Eu dei vários exemplos aqui, né, da importância dessa pesquisa. Você vai investigar aí o que é melhor para você. Você vai tentar aí mensurar os riscos, tal. Agora, a certeza que vai dar 100% certo, se você ficar esperando isso, ixi, você vai chegar nos 100 anos e você vai estar aí ainda. Então, pense o seguinte: o caminho mais certo para você agora é você começar a se colocar em movimento. E algo que você pode começar a fazer é refletir sobre essas 4 perguntas que eu deixei aqui para você. Se fez sentido isso, dê um gostei aí no vídeo. Essa parte que eu sempre brinco, gente, eu acho um saco ficar pedindo para você se inscrever pro canal, né? Eu sei que todos os YouTubers fazem isso, mas tem que fazer, né? Porque é assim que o algoritmo aqui entende que o vídeo é legal e distribui para mais pessoas, isso ajuda no meu trabalho, e blá blá blá. Então, por favor, se você puder, se inscreve aqui no canal, tá bom? E se você não puder, também se inscreve. Pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!